Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesse dia. Eu sou Eliane e gostaria de deixar uma mensagem de Deus aos nossos corações. Salmo de número 46, o versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Que nós possamos meditar todos os dias nesse salmo maravilhoso, onde o salmista vai nos mostrar a fé perfeita em Deus, onde ele nos mostra que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu li esse versículo porque eu gostaria de meditar na passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, que nos conta um episódio onde um dia, num final de tarde, Jesus com certeza, depois de pregar para uma multidão, se sente cansado e pede para os seus discípulos que ultrapassem para o outro lado da margem. Ele com certeza sabia da missão que ele teria a cumprir ali do outro lado. Ele entra no barco, acha uma almofadinha ali na polpa do barco e pega no sono. Jesus descansou, ele dorme tranquilamente. Enquanto isso, levanta-se um grande temporal de vento, a ponto que as ondas se agitaram tanto que as ondas passavam por cima do barco. Eu acredito que a água começou a entrar no barco. Os discípulos, que com certeza eram pescadores, entendiam de tempestades em alto mar, foram pegos de surpresa numa situação que parecia fugir do controle deles. Eles, apavorados, com medo, se lembram de que Jesus está com eles no barco, acordam ele e perguntam: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus acorda então, se desperta, repreende o vento e o mar, traz ali uma bonança, traz de volta a paz e a tranquilidade ali em meio àquele mar e pergunta para os seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E isso é o que nós muitas das vezes enfrentamos também nas nossas vidas. Quantas das vezes nós também não nos deparamos com tempestades no alto mar das nossas vidas? Quantas vezes nos deparamos com situações onde o médico diz que não há mais solução? Quando muitas das vezes os nossos recursos financeiros se esgotam, as nossas forças físicas para lutar contra problemas e adversidades da vida parece que se acabam e nós nos vemos em situações onde foge do nosso controle, onde com as nossas forças, com os nossos recursos humanos, nós não conseguimos superar e vencer aquela situação. E muitas das vezes nós nos pegamos como os discípulos, nos esquecendo de que o Mestre está conosco no nosso barquinho e vamos questionar com ele, assim como os discípulos, que ao questionar com Jesus se ele não se importava que eles viessem a perecer, parece que é como se eles vissem a situação de Jesus dormindo, como ele não está nem aí para nós, ele não está se importando com aquilo que nós enfrentamos, nós estamos sofrendo aqui, estamos vivenciando uma situação que fugiu do nosso controle e ele está dormindo. E é assim que às vezes nós nos pegamos também questionando: Senhor, será que o Senhor não se importa comigo? Será que o Senhor me vê? Será que o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não se importa com o meu sofrimento? É assim que muitas das vezes nós nos pegamos também questionando ao Senhor Deus. E ele deixa, ele não é que ele não se importa com o nosso sofrimento, não é que ele quer nos ver sofrendo, mas ele quer provar a nossa fé. Ele quer ver se nós realmente temos fé, se nós realmente confiamos nele. É por isso que ele questiona com os discípulos. Por que eles são tão tímidos? Se pergunta para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E é isso que Jesus faz. Ele quer provar a nossa fé. Não é que ele quer nos ver sofrendo. Ele só quer provar a nossa fé e ver aonde está a nossa confiança. Porque muitas das vezes nós dizemos confiar no Senhor Jesus, mas às vezes a nossa confiança está no nosso dinheiro, a nossa confiança está na medicina, a nossa confiança está na nossa sabedoria, naquilo que nós podemos fazer, e nos esquecemos de que há situações que só Jesus pode reverter, que só Jesus pode mudar em nossas vidas. E nós precisamos fazer como os discípulos, clamar por Jesus, ainda que mostrando para ele o nosso medo, ainda que mostrando para ele que às vezes está nos faltando fé, está nos faltando confiança para que ele possa agir.
Quando nós clamamos por Ele em oração, quando nós buscamos a Ele e dizemos para Ele: olha, Senhor, em mim não há mais forças. Olha, Senhor, não há o que eu possa fazer. Não há o que os seres humanos possam fazer por mim. A situação agora é tão terrível que só o Senhor pode fazer algo por nós. E quando nós reconhecemos que só Jesus pode, Ele então entra em ação e faz como Ele fez aqui. Repreende as situações adversas, Ele repreende o mal e a bonança, a tranquilidade, a paz volta a reinar. Onde não havia saúde, a saúde volta a existir, casamentos que estavam sendo destruídos, de repente são reconstruídos, um lar reconstruído pelas mãos e o poder do nosso Deus. A situação financeira é revertida e o nosso Deus é glorificado. No versículo de número 41, nós vamos ver aqui, o Evangelho está dizendo: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui neste versículo, os discípulos reconhecem então a soberania de Deus, a soberania do Mestre, a grandeza e o poder de Deus para agir em situações onde nós não podemos agir. E é isso que nós precisamos fazer, reconhecer que o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Quando nós nos aproximarmos do Mestre, nós precisamos ter fé. No livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, se não me engano, vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso mesmo, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, toda vez que nós nos aproximarmos do nosso Mestre em meio a situações difíceis, nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível nós alcançarmos aquilo que nós precisamos. Sem fé é impossível agradar o nosso Mestre. Quando nós nos aproximarmos dele, nós precisamos crer que ele é o Deus capaz de abençoar as nossas vidas, é o Deus capaz de reverter situações que fugiram do nosso controle, que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nunca se esqueça, o Senhor Jesus é o teu socorro. Só Ele pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe e fique com Deus.